Meus amigos, queremos saudar a todos, continuando o estudo da lição número 7, a lição que fala sobre como Deus quer estar conosco. A lição de hoje, quarta-feira, fala sobre a presença divina com o povo. Deus disse para Moisés: você vai me fazer um santuário, porque eu quero estar com o povo. Essa mesma expressão Deus utiliza no Apocalipse. Deus deseja estar com o seu povo. Ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, entender o Apocalipse significa entender o que Deus já havia pedido para as pessoas que eram o seu povo especial, o povo escolhido no passado. Deus ordenou a Moisés a construção do tabernáculo no deserto, e no meio dessa situação toda, Deus pediu a Moisés que ordenasse que a construção do tabernáculo, o estabelecimento do tabernáculo, obedecesse uma certa regra. Quando eles viajassem, levantavam um acampamento, guardavam todas as coisas do tabernáculo, do santuário, nos seus devidos lugares, e quando eles chegavam em um certo local estabelecido por Deus, Deus pedia que eles montassem outra vez o santuário, nos seus mínimos detalhes. Não podia faltar nada, nenhuma peça. Então isso demonstrava que Deus tinha uma ordem específica para ele estar no meio do povo. Uma das ordens era: as tribos deveriam serem canalizadas ou colocadas ou acampadas em redor do santuário. Então, como o santuário era um quadrado, então três tribos ficavam cada uma de um lado. 3 do lado norte, 3 do lado sul, 3 do lado leste, 3 do lado oeste. 3 vezes 4, 12. As 12 tribos ficavam em volta do arraial. Cada grupo de 3 tinha uma tribo líder, que montava um estandarte, uma espécie de uma bandeira, uma flâmula, que identificava aquele acampamento ou aquele local. Por isso que elas deveriam estar em ordem. E por incrível que pareça, isso nos leva a entender por que em Ezequiel os querubins tinham rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. Porque isso era o que estava no estandarte, nas bandeiras das tribos que cercavam ali o tabernáculo do Senhor. A pergunta número 4 diz assim: na montagem do tabernáculo, as tribos elas se acampavam ao redor do tabernáculo. Qual tribo liderava as outras duas quando eles montavam o tabernáculo? Está em Números 2, verso 3, diz o seguinte: do lado leste, os que armarem as suas tendas do lado do oriente, que era o lado leste, para o nascente do sol, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Então, no lado leste ficava Judá. Números 2, verso 10, do lado sul, a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. Números 2, verso 18, para o lado oeste, a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. Número 2, verso 25, diz assim: as bandeiras do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões. Então a pergunta é: na montagem do tabernáculo, qual era a ordem que as tribos deveriam estar em cada lado, norte, sul, leste e oeste? A resposta é: as tribos que lideravam o acampamento de cada lado do tabernáculo ficavam assim: lado leste, tribo de Judá; lado sul, tribo de Ruben; lado oeste, tribo de Efraim; e o lado norte, a tribo de Dan. O interessante é que nessa montagem havia uma certa ordem específica. E as tribos que lideravam cada lado, tipo a tribo de Judá, de Ruben, a tribo de Efraim, a tribo de Dan, cada uma dessas tribos tinha uma bandeira, de acordo com o que lemos na palavra de Deus. Cada tribo que liderava colocava ali a sua bandeira com a sua simbologia, o seu símbolo. Não é uma coisa fixa, ou seja, isso não está em nenhum dos livros da Bíblia. Mas a tradição hebraica diz que essas tribos tinham representações nas suas bandeiras. Por exemplo, na tribo de Judá havia ali, por exemplo, a figura de um leão. Na tribo montada, por exemplo, de Ruben, existia na bandeira a figura do rosto de um homem.
Na bandeira da tribo de Efraim havia a figura de um boi. E na bandeira da tribo de Dan, que liberava um dos lados, do lado norte, por exemplo, havia a figura de uma águia voando. E dessa forma, nós chegamos a verificar que quando Ezequiel teve a visão do trono de Deus, e ele viu os querubins, ele verificou que os querubins tinham 4 rostos, ou seja, um rosto de homem, um rosto de águia, um rosto de boi e um rosto de leão. Então, isso era para simbolizar o que Deus já havia pedido lá para as tribos de Israel. Era a simbologia, assim, de que as tribos, elas representavam a totalidade do acampamento. Por isso, o tabernáculo servia para abrigar a presença divina e as tribos em volta mostravam que Deus estava no meio do seu povo. Lá no céu, João viu o trono de Deus, viu também os serafins com rostos, cada um representando uma coisa, rosto de homem, rosto de boi ou de novilho, né, de bezerro, rosto de águia e rosto de leão. Então, o que Ezequiel viu, o que o profeta Isaías viu e o que João viu combinam com aquilo que Deus pediu para o povo na hora do acampamento. Tá? Isso mostra a presença de Deus no meio do acampamento de Israel e no futuro, na nova terra, Deus deseja que os seus filhos estejam reunidos. Inclusive, quando se fala na Cidade Santa, é mostrado que a Cidade Santa é um quadrado perfeito e que é mencionado em cada lado da cidade as tribos de Israel, as 12 tribos. Deus é um Deus de ordem e ele então sempre usou a simbologia do passado para demonstrar no Apocalipse que Deus é o mesmo Deus que dirigiu o seu povo no passado. Ele está ao nosso lado. Ele deseja estar com aqueles que o amam, que o servem. Um pai perdeu a sua esposa e com sua filhinha estavam os dois muito, muito tristes, logo após o funeral. O entristecido pai tomou a sua filhinha pela mão e ele resolveu confiar em Deus e que Deus o confortaria naquele momento difícil. Naquela noite, o pai tomou o cuidado de colocar a caminha da menina bem do lado da sua cama. Ele estava pesaroso, entristecido, porque a situação era muito delicada. A menina estava do lado dele. E na escuridão, chegou um certo momento da noite que a menina disse: papai, onde você está? Você está aqui? O pai então colocou a sua mão sobre a cabeça da menina, procurou acalmá-la e logo a menina estava dormindo. Mas o homem não conseguiu dormir. A saudade da esposa, o falecimento dela tão repentino, trouxe assim um desespero muito grande para o seu coração. E ele começou a chorar baixinho para não acordar a filha. Em um certo momento, ele se lembrou de que Deus estava do seu lado. Mas ele, como a exemplo da sua filha, ele orou a Deus dizendo: Senhor, o Senhor está aqui. E logo Deus assim deu uma resposta para ele, fazendo com que ele se lembrasse do texto de Isaías 41, verso 10, que diz: não tema, porque eu sou contigo. Isso acalmou o coração do homem. E logo ele adormeceu nos braços do Pai Celeste. Deus quer estar conosco. Deus quer estar nos ajudando em nossas lutas pessoais. Quer estar confortando o nosso coração, nos dando esperança para a pátria celestial. Nesse mundo, vamos enfrentar sempre muitas lutas, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que faz do Senhor a sua fortaleza, será abençoado, consolado e animado para suportar as lutas até que um dia Jesus nos leve para as mansões celestiais. Vale a pena lutar, mas sempre com Deus ao nosso lado. Que haja uma bênção no seu coração e que as lições dessa semana nos tragam, assim, profundas reflexões sobre como devemos servir a Deus e esperar nele de forma confiante. Fica com Deus, que Deus te abençoe.